Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação, conversando aqui, né, claro, sobre as eleições 2024, procurando, né, primeiramente, né, fazer todo o caminho que a gente fez aqui, né, que a gente terminou hoje, inclusive, de entrevistar os candidatos e candidatas que estão concorrendo aí, que vão concorrer ao pleito eleitoral no domingo, mas também conversar com professores, ativistas, né, gente que não está concorrendo, né, participando propriamente dito das eleições, mas está aproveitando esse momento aí para fazer política. E hoje eu estou aqui com o meu xará, né, conforme que é do Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo a gente chama aí de xará, que é o Guilherme Giordano, né, ele que é da tribuna classista, e vamos bater aqui um papo com ele sobre, né, as eleições, como que ele e a tribuna estão encarando esse processo. Mas antes disso, Guilherme, peço aí para você fazer sua apresentação. Boa noite, Guilherme. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui, né, pelo convite, né, desse programa que, na minha opinião, é importante no que diz respeito à luta pela evolução da consciência de classe dos trabalhadores no Brasil. Né? Queria saudar aí os espectadores também e dizer que eu sou um militante trotskista, né? Nós impulsionamos um pequeno agrupamento hoje que se chama Tribuna Classista, né? E militei no Rio Grande do Sul por 29 anos, cerca de 29 anos, na base dos sindicatos previdenciários, né, que é a atual base da FENASPES, né, da Federação Nacional dos Previdenciários, que hoje, inclusive, está aí, colocando em marcha uma greve dos servidores do INSS, que já dura aí mais de 80 dias e tem sido atacado brutalmente, né, pelo governo Lula. Inclusive, no início dessa greve, o governo chegou a pedir a ilegalidade da greve, as mesmas medidas que a direita, a extrema-direita, costumam tomar contra os trabalhadores, né? Foi instituído judicialmente uma multa diária para os sindicatos, né? E queria deixar ressaltado isso, né? Que a contradição também de quem está levando à frente essa greve, que é obrigado a levar uma greve, não é? Que são setores aí ligados ao PSOL, setores da esquerda, que são obrigados a levar uma greve contra um governo que agora no dia 6 de outubro, né, eles estão aí chamando o voto, né, o mesmo partido, a mesma aliança, né, a mesma frente ampla de colaboração de classe. Então, inicialmente, já gostaria de colocar aqui a questão dessa divisão do trabalho, né, que coloca aí um enorme limite, né, dessa política, dessas correntes políticas que nesse momento se subordinam aí, na sua maioria, a política de frente ampla do governo de colaboração de classe do Lula. Acho que era isso, inicialmente, a minha apresentação. Perfeito. Guilherme, você tocou no ponto que eu acho que é fundamental aqui no debate, que é sobre as greves que estão ocorrendo em meio a esse processo eleitoral. Conforme você disse, né, estão dando aí greves aonde direções como do PT e do pessoal estão na direção, mas em nenhum momento, né, posso estar errado, eu vi as candidaturas desse partido, né, fortalecendo a greve. Aí eu te pergunto, Guilherme, por quê? Gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão. Eu acho que, não sei,
à primeira vista, assim, seria a ilusão, né, eleitoreira da maioria dessas correntes políticas, não é que subordinam a luta dos trabalhadores a uma ação parlamentar, né? Então, eu acho que a explicação vem por aí, uma tendência eleitoreira, um cretinismo parlamentar, né, dessas correntes que leva, inclusive, queria ressaltar não somente as lutas dos trabalhadores, mas a crise mundial que a gente atravessa nesse momento, que vem se aprofundando com as tendências da escalada da guerra no Oriente Médio, né, da guerra da OTAN na Ucrânia, né, que é impulsionada pelo imperialismo norte-americano, né? Toda a defesa da questão do povo palestino contra o genocídio, da luta pela libertação da Palestina, né? Enfim, todas essas questões, não é, que são decisivas e que marcam, não é, o mundo nesse momento, estão totalmente fora, não é, de contexto aí da esquerda que se apresenta nessas eleições municipais, né? Praticamente é uma ação política totalmente subordinada a uma ilusão eleitoreira, na minha opinião, que passa no largo, né, das questões da essência da realidade nesse momento, que é uma crise profunda do capitalismo que se aprofunda com a guerra. Perfeito, o Guilherme. E eu acho que é muito importante isso que você falou, né? Especialmente hoje, né? Quando o Irã, né, atacou, né, Israel e que isso pode levar a um agravamento de algo pior, né? Do que já está se desenhando, ou seja, uma guerra primeiramente regional, mas que mais possivelmente potências, né, de caráter mais imperialista poder entrar nessa guerra para favorecer Israel, ou mesmo a Rússia intervir também nesse processo. Como que você vê essa disputa e como que nós temos que se preparar para enfrentar as lutas, fruto que, né, primeiramente, a crise econômica que pode ocasionar no mundo, fruto aí de uma guerra que se avizinha? Olha, Guilherme, o ano passado, logo depois do 8 de outubro, né, que vai completar um ano agora, nós participamos do primeiro debate que foi realizado aqui no Brasil, inclusive por proposta, assistência nossa, que foi organizada pela TV A Comuna, né? E a gente que praticamente convocou e insistiu que esse debate fosse realizado, né? E o nosso posicionamento é um posicionamento de defesa incondicional do povo palestino, não só contra o genocídio, mas pela sua luta revolucionária, pela sua libertação nacional, né? Pela derrota do imperialismo no Oriente Médio, pela derrota do sionismo, não é, pelo fim do Estado de Israel, que agora está aprovado, não passa de um enclave militar, né, uma base naval norte-americana naquela região, né, para defender os interesses, principalmente dos monopólios do petróleo, enfim, né, e o nosso posicionamento é incondicional em defesa do povo palestino e pela derrota do sionismo e derrota do imperialismo. Eu queria também ressaltar a questão da Ucrânia, no qual a esquerda no Brasil se dividiu entre o apoio ao títere do imperialismo, que é o Zelensky, né, e que está enriquecendo, inclusive, né, cada vez que ele faz um pronunciamento, solicitando dinheiro para colocar milhares de seres humanos aí com um bucho de canhão dessa guerra,
né? E um outro setor da esquerda se colocou, né, em frente única com a oligarquia restauracionista do Putin, que é uma estilo da KGB, e que é um dos herdeiros, né, é a expressão daqueles que herdaram, né, que usurparam a herança, né, do primeiro Estado operário nascente da história da humanidade, que foi o Estado operário russo, resultado de uma revolução em outubro de 17. Então, eu queria ressaltar que o nosso posicionamento não é o mesmo posicionamento dos bolcheviques, da Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht na Alemanha, não é, quando se pronunciaram em 1914, e até antes disso. Tem uma conferência em Stuttgart, na Alemanha, em 1907, que o Lenin e a Rosa Luxemburgo assinam um documento falando que se houver uma guerra, né, qual o nosso posicionamento? Aí eles colocam claramente que a posição dos revolucionários deveria inicialmente lutar contra a guerra imperialista, não é? E aproveitar essa situação, não é, que seria uma situação favorável para propagandear, agitar, organizar nos estratos mais profundos das massas a derrubada da sua própria burguesia em cada país. Essa resolução evoluiu em 1914, quando Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e os bolcheviques se levantaram contra os créditos de guerra da social-democracia, que os partidos operários sociais democratas, né, não é, aprovaram no parlamento. E aquela palavra de ordem clássica: os nossos inimigos estão aqui dentro. Não é guerra, guerra. Os nossos inimigos estão aqui dentro. Então, no caso da Ucrânia e da Rússia, o nosso posicionamento da unidade do proletariado ucraniano e russo, de todo o proletariado do leste europeu, né, pela derrota do imperialismo, derrota da OTAN, tá, e pela derrubada dos seus respectivos governos nacionais restauracionistas, tá, e pela luta por uma Europa unificada e socialista. Essa é a palavra de ordem da Quarta Internacional. Então, eu queria reforçar isso. E eu gostaria também, Guilherme, de aproveitar esse espaço para falar um pouco da Argentina, né, que a gente já conversou sobre isso, né, informalmente, né, mas na Argentina a situação que se coloca lá, como tu já sabe, né, é uma enorme perseguição aí aos militantes do Partido Obreiro, do Polo Obreiro e de outras organizações piqueteiras, que no ano passado desafiaram os protocolos da ministra de Segurança, Patrícia Burri, né, que lançou um protocolo contra qualquer tipo de mobilização e manifestação, tá, logo depois que o Milei assumiu, dia 8 de dezembro. E no dia 20 de dezembro, na Argentina, é uma data histórica, que é de comemoração do Argentinazo, que ocorreu em 2001, não é, com a derrubada do governo de la Rúa, que aplicou o Curralito, né? E no dia 20 de dezembro do ano passado, né, dando consequência a essa luta, os militantes do Partido Obreiro, do Polo Obreiro e de outras organizações piqueteiras desafiaram esses protocolos repressivos, não é, e foram para as ruas, ocuparam as cajas, não é, de toda a Argentina. E a partir desse momento o governo Milei colocou em marcha uma enorme perseguição, não é, aos militantes do Partido Obreiro, do Polo Obreiro principalmente, e de outras organizações piqueteiras, e hoje a gente luta lá, não é, contra a tentativa, inclusive, de prisão dos nossos militantes lá na Argentina. Já houve, inclusive, invasão da sede nacional do Partido Obreiro, não é? Houve, o que é um absurdo, uma tentativa de proscrever uma editora, que é chamada Editora Rumbos, que é uma editora histórica do movimento operário, não só latino-americano, mas mundial. É a editora que publica a revista em defesa do marxismo, que é uma revista que praticamente a esquerda mundial é obrigada, mesmo não concordando, é obrigada a estudar toda vez que ela é publicada.
Tá? Então, é assim, ó, na Argentina a situação se coloca e, contraditoriamente, há uma tendência de mobilização massiva. Amanhã está prevista uma marcha da educação, que a tendência é milhões de pessoas, assim como a marcha anterior, né, ganharem as ruas, né, e colocarem em xeque um governo que, na minha opinião, tem que ser derrubado imediatamente. Que o que está em colocar na Argentina é a vitória de Milei, é a derrota não só dos trabalhadores da Argentina, e toda a América Latina, e a derrota de Milei é a nossa vitória, é a vitória do proletariado latino-americano. Então, gostaria de ressaltar aí essa questão, que nesse momento também é marcante, né, no nosso país irmão. Falando, eu acho perfeito você falar da Argentina. Conforme eu falei aqui, né, a luta, né, que teve, né, nesse primeiro semestre, né, do povo argentino, a gente resolveu, né, de forma consciente dar uma prioridade, né, falar sobre, né, a luta, pela importância que a gente acha que tem, né? E voltando um pouco às eleições, aqui no Brasil se discute muito, né? Se utiliza muito o argumento de que nós temos que derrotar a extrema direita, né? Beleza. E como que, né, para essa esquerda majoritária se derrota, entre aspas, a extrema direita? Votando em candidaturas majoritárias da esquerda. E acaba meio que criando um looping, né? Sabe o cachorro que corre atrás do rabo? Então acaba meio que virando isso. A pergunta que eu faço o que a esquerda classista da Argentina, leia-se a FIT e outras organizações menores, e a mobilização que teve contra Milei no começo, né, desse ano, né, no final do ano passado, começo desse ano, tem para ensinar aqui no Brasil? Eu entendo que na Argentina, pela presença, né, dessa frente, que tem alguma veleidade, né, de classista e de independência de classe, né, não obstante suas enormes limitações, na Argentina vai ser mais difícil, por exemplo, fazer o que o PT fez aqui no Brasil quando iniciaram as mobilizações do Fora Bolsonaro. Né, que no 7 de setembro, às vésperas da eleição, né, a orientação do PT, né, foi esvaziar aquelas mobilizações, que já eram limitadas, e esvaziá-las totalmente. Eu me lembro que no último 7 de setembro, anterior à eleição, o PT orientou seus militantes a não irem para as ruas, para evitar um conflito com os bolsonaristas. Os bolsonaristas, né, ganharam as ruas, milhares de bolsonaristas ganharam as ruas naquele 7 de setembro, né, e, enfim, uma completa capitulação, né, em nome de uma feliz outubro de 2022, né, adiando tudo para as eleições com a política de colaboração de classe, de aliança, a começar com... Eu estava vendo agora, fazendo uma revisão do Carrasco do Pinheirinho, né? Tem vários vídeos no YouTube denunciando o Alckmin, o vice de Lula, que teve que também colocar uma nova roupagem, né? Sair da direita que sucumbiu, né, através do PSDB, e vestiam a camiseta do Partido Socialista Brasileiro, que é uma outra expressão aí de um setor da oligarquia política burguesa nacional, né? Então, a começar por aí. Na Argentina vai ser, na minha opinião, bem mais difícil pela presença da FIT, né? Que nesse momento o Milei não completou um ano de governo e enfrenta mobilizações já de massas
que tendem a cada vez mais se ampliar, né? Já houve, inclusive, mobilizações dos aposentados, dos jubilados lá, e que colocaram em xeque. Foi talvez talvez não a mais importante, né? Uma das mais importantes mobilizações foi a dos aposentados na Argentina, né? Que ganhou uma projeção nacional e internacional pela repressão, inclusive, que eles sofreram. O que obrigou o Milei a recuar no último ato que foi produzido pelo Partido Obreiro, pelo Paulo Obreiro, em defesa de seus militantes na audiência de apelação judicial em Buenos Aires, ele foi obrigado a recuar e praticamente não houve nenhum tipo de medida repressiva contra como estava acontecendo. Então, na minha opinião, essa é a diferença. Aqui você tem uma esquerda majoritária que se rendeu ao capital. Na Argentina existe uma perspectiva, essa que você mesmo falou, classista e revolucionária através da FIT, com todas as suas limitações. E aí eu te pergunto, Guilherme, acho que é bastante importante isso que você falou, né? Porque aqui no Brasil a gente tem, né, os principais partidos que compõem a FIT lá, a gente tem aqui no Brasil, né? O PTS, MRT, o PO, Você Está Tribuna Classista, temos aí, né, a esquerda socialista, a CST, e o MST, né, que é a Revolução Socialista que está dentro do PSOL. A grande pergunta que eu faço é, qual que é a dificuldade de se ter uma FIT aqui no Brasil? Será que ajudaria, pelo menos, né, um pouco da esquerda classista sair do 0 e ir para o 1? Na minha opinião, eu acho que a gente não pode ter um posicionamento também idealista em relação a essa questão, ou seja, uma frente de esquerda no Brasil seria a panaceia, né, para todos os males. Na minha opinião, a questão na Argentina foi uma questão bem concreta, né? Ela nasce da necessidade, não é? Foi em 2011 que os partidos da esquerda revolucionária lá, trotskistas, viram em fazer uma frente única, e iniciou por uma questão de superar uma barreira eleitoral, né? A cláusula de barreiras que existe lá. Só que a perspectiva que se colocou, que o Partido Obreiro colocou para essa frente, era muito maior do que os limites de uma ação eleitoral. E é uma luta constante para ser uma frente única de luta em todos os terrenos, né, da classe trabalhadora, no qual as eleições são um dos menos favoráveis, né, para os trabalhadores. Então, na minha opinião, no Brasil, se torna mais difícil em função da política que essas correntes desenvolvem aqui, né? Até mesmo pela presença delas no PSOL, já os limites dessa política, dessas correntes já começam por aí. Na nossa opinião, o PSOL é um partido de tendências, que assim como o NPA na França, né, que praticamente acabou, né, é uma política que é um beco sem saída. O PSOL é um partido que nasce de uma questão pontual, que foi a reforma da Previdência que o Lula implementou, não é? Mas que nunca se teve, por parte dessas correntes, nenhum balanço, não é? Nenhuma crítica, não é nenhum ao programa do lulismo, nada. Entendeu? Foi uma questão pontual, só romperam com o PT porque o PT fez a reforma da Previdência. E hoje a gente assiste isso, né? O que a gente previu que era isso, nós assistimos hoje nessas eleições que estão colocadas aí, né? O PSOL se rendendo, a sua maioria se rendendo a essa política de frente ampla do governo Lula.
Eu queria, se me permite, Guilherme, eu queria colocar o seguinte, eu fiz eu dei uma olhada assim no que a esquerda não tá falando sobre as eleições, né? Já que o tema aqui são as eleições municipais que estão em curso, mas eu não consegui, não achei, não sei se eu fiz uma busca errada, mas não há nenhuma, não existe nenhuma caracterização, não é, das eleições que estão em curso. O que existe são notas, né, sobre os candidatos, sobre o que mais marcou aí, que está tá no centro aí da mídia nacional, que é o aparecimento do Pablo Marçal, né, em São Paulo. A gente tem uma caracterização de que esse Pablo Marçal é uma excrescência, assim como o bolsonarismo, o Bolsonaro, são excrescências de um regime político totalmente, como dizem os argentinos, nossos irmãos argentinos lá, podrido, um regime político podrido, um regime político que quando houve a transição, não é, da ditadura militar para a nova república do Sarney, tá, nós fomos a única corrente mundial que caracterizamos como um regime de continuismo do regime militar, que era somente uma alteração de fachada, de uma fachada militar para uma fachada civil, uma medida que o imperialismo se viu obrigado, tá, a realizar com uma medida de emergência. Então, diante da falência, né, da tendência de falência dos regimes militares, em função principalmente da questão econômica, da crise econômica que se abriu em 1973, com a crise do petróleo, né, e ele se viu obrigado, com medida de emergência, implementar o que a gente caracteriza como um regime democratizante, diante do ascenso das massas, diante, por exemplo, da enorme concentração que, contraditoriamente, na própria ditadura militar, produziu, né, com a concentração concentração no proletariado vigoroso, né, no ABC paulista, com a concentração das montadoras, né, diante do ascenso das lutas, né, desse proletariado, da juventude, né, o imperialismo se viu obrigado a implementar uma medida de emergência, que foi a Constituição da Nova República e desse regime democratizante, que a tendência a gente vê como total esgotamento. E esse Pablo Marçal, assim como Bolsonaro e outras excrescências, não é, que são excrescências de um regime político burguês e do capitalismo, tá, na nossa opinião, a burguesia, quando aparece uma excrescência dessas, tá, ela tenta passar como uma anormalidade, que opa, né, acende o sinal de alerta, tá, como se fosse uma anormalidade, mas isso é o funcionamento normal do regime, o funcionamento normal, não é, das classes, é o modus operandi das classes dominantes, que diante da crise mundial, diante de toda uma situação, né, de opressão de um continente latino-americano, que tem uma burguesia, que o Trotsky falava, que era uma burguesia que tem um caráter dual, ou seja, semi-opressora do proletariado e semi-oprimida pelo imperialismo, não começa a se manifestar dessa maneira, né? Cada vez mais não agressivo, cada vez mais de maneira, como é que eu vou dizer, de uma maneira mais contundente, e que expressa, na verdade, ele expressa o que a burguesia pensa, só que a burguesia, o conjunto da burguesia, não diz, não fala. Não pode falar, você está falando coisa que a gente pensa, age, mas não diz. Entendeu? Então, sempre quando acontece isso que eles procuram passar como um incidente de percurso, não sai todas as frações da burguesia dizendo, opa, não temos nada a ver com isso, mas isso é a expressão mundial, não é, de uma crise do capitalismo que mundialmente aparecem aí, né, eventualmente, essas excrescências tipo Pablo Marçal.
Eu queria deixar ressaltado isso, né? Na minha opinião, né, o PT renuncia aí a em várias capitais, não é, em inúmeras cidades do país, a ter candidatura própria, não é, em função dessa política de contenção, em primeiro lugar, contenção das massas, não é, e de garantir a governabilidade do Lula. Então, e para justificar essa política de alianças com setores da extrema-direita, né? O governo Lula tem setores que ocupam ministérios importantes que até pouco tempo eram aliados do Bolsonaro. Aliás, eu acho que continuam sendo dentro do próprio governo. Entendeu? Então, para justificar essa política de frente ampla e para tentar um apaziguamento, não é? E uma tentativa de se aproximar, inclusive. A gente tem 85 cidades no país, tem muita gente revelando aí em vários sites que eu li, 85 cidades onde o PT está junto com o PL do Bolsonaro. Né? E parece que uma capital, o Maranhão, se eu não estou enganado. Então, é uma tendência de uma tentativa, né, de apaziguamento, isso, a consequência disso é uma tentativa de anestesiar as consciências das massas. Isso era uma das funções da Frente Popular, né, que o Trotsky escreveu e se dedicou nos seus últimos anos de vida a escrever. Ele falava que uma das funções da Frente Popular é essa, de tentar anestesiar a consciência das massas, né, desarmar politicamente, programaticamente as massas. E essa é a função que o governo Lula tenta ocupar aqui no Brasil. É um governo que agora o seu ministro está fazendo, o Fernando Haddad, foi para o Congresso Nacional há poucos dias atrás aí, dizer que, olha, vejam bem, essa é a maneira como eles enfrentam a direita, tá dizendo que, o FMI está elogiando, está dizendo que estamos bem, né? Toda aquela apologia a propaganda estatal, do desenvolvimentismo, que é uma coisa totalmente também um beco sem saída, porque não há, é uma política que não tem, que tem enormes limites, né? Limites totalmente que não são capazes de serem superados dentro do macrocapitalismo. Né? E aí, se o FMI elogia, né, como ficam os trabalhadores? Como ficaram na Argentina com o governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que pavimentou o caminho para o atual governo Milei, na minha opinião. Né? Então, essa é a política que domina nessas eleições. Não é uma tendência que está sendo apontada aí, que os partidos da direita e extrema-direita vão ganhar as eleições, vão ter a maioria dos votos, e eles procuram apresentar, o que na nossa opinião também é falso, não é, de dizer que há um giro à direita das massas. Quando o Bolsonaro se elege em 2018, a gente discordou de toda a esquerda. Eu não sei se a esquerda também ouve a gente, se acompanha, porque somos um agrupamento muito pequeno, né? Mas a gente não concordou com essa justificativa de giro à direita, porque isso aí serviu para absolver, não é, os 14 anos de governo do PT, que governou com a direita, para a direita, não é, que teve nos 8 primeiros anos de governo Lula, o Henrique Meirelles mandando na economia, né, ditando um czar da economia, que fez uma reforma da Previdência contra os servidores públicos federais, que gerou o PSOL. Enfim, toda uma política de direita que aplicou, através do governo Dilma, logo depois da eleição em 2014, no final daquele ano, aplicou uma medida de ajuste, não é, junto com Joaquim Levy, que era o ministro da Economia, atacando aí os setores mais fragilizados aí da população, que são os desempregados, né, que são os trabalhadores de alta rotatividade da mão de obra, que ganha até 2 salários mínimos, que a ditadura militar, que o regime militar
não é? Criou um programa do abono salarial, um programa de integração social que dava um direito, que dá o direito, não é, a esses trabalhadores a receber um abono salarial no outro ano, que ganha até 2 salários mínimos. E o PT, com essas medidas de ajuste no final daquele ano, foi capaz de atacou o abono salarial, atacou o seguro-desemprego, atacou o seguro defesa dos pescadores, com os argumentos mais moralistas, não é, que de direita, dizendo que o seguro... Eu sou servidor do Ministério do Trabalho, por isso que eu sei disso. Dizendo que a maioria dos trabalhadores trabalhava 6 meses para ganhar um seguro-desemprego. E aí eles alteraram a lei de seguro-desemprego para pior. E olha que aquele Congresso Nacional reacionário que votou o golpe de Estado, não é, em 2016, eles melhoraram a medida provisória do Joaquim Levy e da Dilma. Eles foram capazes de melhorar. Olha só, aquele Congresso melhorou para os trabalhadores a medida provisória, que a CUT foi obrigada a fazer um dia nacional de luta contra o seu próprio governo, de tão horroroso que eram essas medidas provisórias. Tá? O abono salarial, bastava o trabalhador trabalhar 30 dias no exercício anterior e ganhar até 2 salários mínimos, que tinha direito a um abono salarial no outro ano. Tá? Sabe o que o PT fez? O PT transformou isso proporcional e atacou o seguro-defesa, dizendo que havia fraude, que várias famílias que não eram de pescadores, né, estavam recebendo seguro-defesa, e mandou o seguro-defesa para o INSS. Quer dizer, assim, é uma política, não é, que pavimentou o caminho para o Bolsonaro, e que a justificativa para absolver essa política aí foi de que houve um giro à direita das massas, mas assim, do nada, as massas giraram à direita do nada, né, como se houvesse um raio em céu azul. Então é isso, eu queria destacar isso e colocar que a situação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é extremamente contraditória. Existe uma tendência, aquela mesma condição que o Trotsky fala no programa de transição, que as condições objetivas para a revolução estão mais do que amadurecidas, né? Mas que a consciência de classe, a consciência do proletariado não amadureceu no momento que o Trotsky escreve o programa de transição, por conta do stalinismo, não é, da social-democracia. E nesse momento a consciência aqui no Brasil, por exemplo, de classe, ela não amadurece em função dessa política, que ainda domina, né, a maioria dos sindicatos, a maioria do movimento operário popular, que é essa política do PT, do lulismo, que, na nossa opinião, é só a outra face do regime político burguês, né? Ô Guilherme, você toca em vários assuntos interessantes. Desculpe se eu me alonguei. Oi? Desculpe se eu me alonguei, mas... Não, que isso, imagina, o espaço aqui é justamente para você falar. Guilherme, eu ando tendo umas reflexões sobre qual é o papel que o PT hoje cumpre no sistema capitalista brasileiro. E ao que me parece, a burguesia brasileira quer buscar um agente neoliberal, né, para fazer as reformas que o Bolsonaro, por algum motivo, não conseguiu, né? Quer dizer, por algum motivo não conseguiu levar até o final, né? Não que ele tenha não feito, mas ele não conseguiu fazer até o final. Esse agente, para algum setor da burguesia, eu vejo que é o PT, e o PT está correspondendo a esse papel. Eu estou maluco na minha análise ou não? Nos últimos 30 anos, os 8 anos em que a burguesia conseguiu uma certa estabilidade, ou vamos dizer, uma maior estabilidade no regime político, né, foi os primeiros 8 anos do Lula. Há historiadores que dizem que o Lula promoveu uma integração dos sindicatos que conseguiu ser maior que a do varguismo, né?
Então, fez a reforma da Previdência, atacou brutalmente, né, uma categoria de servidores públicos, né, e conseguiu, inclusive durante as mobilizações contra a reforma da Previdência, conseguiu dividir, né, as mobilizações. Os militantes da CUT iam para as assembleias tentar esvaziar e defender contra a greve que aconteceu contra a reforma da Previdência. Enfim, foram, se eu não estou enganado, foram os 8 anos onde se conquistou uma maior estabilidade política, foi os primeiros 8 anos do governo Lula. Eu acho que isso é um dado importante. Guilherme, eu queria ressaltar em relação à questão do giro à direita, que também ninguém destaca isso. O Bolsonaro foi o único presidente, né, depois da chamada volta à democracia, que não se reelegeu. Esse é um dado importantíssimo, na minha opinião. A burguesia ela usou o PT durante 14 anos, não é? Descartou, como se descarta de qualquer mercadoria, né? Tirou como eixo político o bolsonarismo, né? E os 4 anos de Bolsonaro serviram para que o conjunto da burguesia tirasse a conclusão que precisava de um bombeiro, não é? Que é muito mais o Lula do que o próprio PT. Precisava da ação de um bombeiro. Então, o PT, Lula e todo, né, esse arco foram todos desprocessados, né, e o bolsonarismo ficou de molho, está de molho, a burguesia deixa o bolsonarismo, né, funciona como uma medida de colocar saia justa no PT, deixar o governo de saia justa, ampliar cada vez mais as suas alianças, enfraquecer politicamente, não é, os trabalhadores, enfraquecer programaticamente os trabalhadores, ideologicamente, não é, e preparar um próximo período aí que pode ser, inclusive, na minha opinião, ou um golpe de Estado, ou não é, através do retorno do bolsonarismo, através de uma outra maneira de golpe de Estado, que é uma eleição, né, que é a própria eleição, que é o sufrágio universal. Queria também colocar aqui a questão teórica, né, que na minha opinião, é imprescindível, que foi abandonado por 99% da esquerda, que é a questão do instrumento de dominação, né, histórica da burguesia. E o sufrágio universal só se torna um problema quando acontece da burguesia chegar naquela etapa lá que o Lenin colocava lá, aquela etapa onde os de cima não conseguiam mais governar como governavam antes e os de baixo não se deixam mais governar como eram governados antes. Então, um instrumento de dominação histórica, não é, passa a ser um problema, inclusive. A gente assiste isso aí no mundo inteiro, todas essas crises de regimes políticos burgueses no mundo inteiro. Perfeito. E continuando aqui, né, a nossa entrevista, em cima de tudo aí que você falou, né, o Guilherme, você acha que isso fez com que a esquerda perdesse a capacidade de falar a língua do trabalhador? Olha, Guilherme, eu tenho como guia nos últimos anos um pequeno livrinho do Trotsky que se chama Lições de Outubro. Tá? Nesse livro, o Trotsky conta os principais acontecimentos, não é, que antecederam a tomada do poder em outubro. E ele fala que quando Lenin chega na estação Finlândia,
ele já de cara condena o Stalin e o Kamenev, que eram os coordenadores né, que redigiam a redação, né, do jornal, e o Lenin põe o dedo na cara deles e fala que estavam levando uma política de consciencionismo com o governo Kerensky, com o governo provisório do Kerensky. Ou seja, que eles criticavam o que era ruim do governo e elogiavam o que era bom. Eu vejo isso assim claramente, né? Não fazendo uma transferência automática para a situação de hoje. Mas eu vejo isso, por exemplo, na política de um partido que eu militei durante mais de 20 anos, né? Que a gente lutou para que fosse uma organização que dirigisse a revolução, né, no Brasil, que se tornou um apêndice do lulismo. Na minha opinião, produz hoje um reality show na internet, né, e virou um conselheiro, né, do lulismo. Então, quando o Lula fala sobre a Palestina e fala o que ele pensa mesmo, a primeira coisa que faz é atacar o Hamas, né, aí eles criticam. Agora, quando o Lula toma uma outra medida lá, não sei o quê, então virou isso que o Lenin condena no Stalin e no Kamenev, que dirigiam a redação do jornal. Né? Então, eu vejo assim, parece que essa política o Trotsky revela nesse livro Lições de Outubro. Né? E é a política que a maioria da esquerda levou, e desde o ascenso do lulismo em 2002, ao governo, de criticar o que é ruim e elogiar o que é bom. Não há uma política de obsessão que os bolcheviques tinham de tomada do poder. Por exemplo, quando o Trotsky fala que quando o general Kornilov prepara o golpe militar contra o governo Kerensky, o Lenin arma todo o partido para derrotar aquele golpe militar. Mas ele deixou bem claro que não se tratava de dar nenhum centavo para o governo Kerensky. Derrotar um governo militar, aliás, significava obstinadamente, não é, para o Lenin e para os bolcheviques preparar o caminho para tomar o poder político, como fizeram em outubro de 17. Muito além essa perspectiva dessa esquerda. A gente é criticado, eu sou criticado pessoalmente. Você vê que se você olhar lá o nosso pequeno blogzinho lá, né, que a gente leva de maneira bem amadora, e não tem problema de dizer que nós somos capazes de nos criticar a nós mesmos, né, somos revolucionários, né, que vocês menosprezam a esquerda no Brasil e só falam da Argentina. Pô, mas essa política da esquerda no Brasil é ridícula. Os caras dizem que a gente é ridículo porque publicamos traduções do Prensa Sobrena. Ridícula essa esquerda aqui no Brasil, que ainda se reivindica e mancha o nome da Quarta Internacional, mancha o nome do bolchevismo. Entendeu? Então, um dos livros que eu recomendo, não é, para a militância revolucionária, para a juventude, não é, que começa a ter um ativismo político, é esse livro do Trotsky, Lições de Outubro, que ele coloca claramente assim qual foi realmente a política do Lenin e dos bolcheviques, que não tem nada a ver com o golpe de Estado em 2016, não é? A defesa da esquerda, ela se rendeu ao governo Dilma e ao lulismo. Derrotar o golpe de Estado era dizer amém para uma política que pavimentou o caminho para o golpe, que saiu de dentro do governo através do Temer. Então, isso eu acho que serve para fazer uma profunda reflexão. O Trotsky, na história, prefácio a história da Revolução Russa, tem duas coisas que eu estava fazendo uma revisão que ele destaca. Primeiro, em relação principalmente ao PSOL, ele fala que a diferença não é da atitude do proletariado frente às classes médias.
Então ele fala o seguinte, que o proletariado ele tinha uma tendência a conservar, não no sentido de conservadorismo, mas de se conservar, não é, politicamente, enquanto que as classes médias elas têm essa tendência mais maleável, flexível, de ir se adaptando, não é, às nuances do regime político. À medida que se alterava o regime, iam se adaptando, né? Já a classe operária, quando age, tá, ela age de maneira assim violenta, revolucionária, não é? E aí ele explica isso, ele fala, inclusive, que a Revolução Russa foi a vitória do marxismo sobre o idealismo, porque foram as condições de existência das massas, né, que determinaram a consciência, que fez com que, por exemplo, da Revolução de Fevereiro, que nasceu de uma greve geral, que foi convocada pelas mulheres, não é, que iniciou no bairro de Viborg, em Petrogrado, em poucos meses, as massas, a história foi comprimida e não deu tempo, não é, de muito discurso que a gente ouve todo dia no parlamento burguês, em qualquer lugar do mundo, não é, para a burguesia, ou para a pequena burguesia, não é, ou para a centro-esquerda, não deu tempo de fazer muito discurso do parlamento. As massas alteraram abruptamente, não é, a sua consciência, não é, e foram parar nas fileiras, engrossar as fileiras do Partido Bolchevique que tomou o poder. Então, a vitória do marxismo sobre o idealismo. E a esquerda não tem essa perspectiva no Brasil. A esquerda argumenta, os argumentos são dos mais empíricos, não se dá o trabalho de fazer um estudo da história. A gente ouve cada absurdo, às vezes eu entro numa live para ver, bom, vai sair alguma coisa aqui, não sai nada que preste, entendeu? 99% do que é dito, não, pelo menos assim, nada de novo no fronte, é tudo uma política de adaptação, uma justificativa mas não é, vamos ganhar um voto aqui, um voto ali, não é tudo uma tentativa de se adaptar à situação, não é uma política de transformação, não é, da sociedade, não é uma luta para transformação, é uma luta para adaptação, e esse é um terreno fértil para essa política que está dominando aí nas fileiras da pequena burguesia, que é o identitarismo, né? Ou seja, o maior crime do identitarismo, na minha opinião, é desvincular a luta da mulher pela sua emancipação social e política, como os bolcheviques fizeram, é desvincular a luta do negro, não é, pela sua emancipação social e política, é desvincular a luta de todos esses setores aí, não é, de uma revolução social. É a luta de uma pequena burguesia que busca, não é, um lugarzinho ao sol nos marcos do regime político burguês. Você vê aí, por exemplo, 13, 15 parlamentares do PSOL foram considerados aí, eu não sei por que publicação que foi os melhores parlamentares, mais não sei o que é. Aí você vê ali uma expressão de uma política que só coloca como um empecilho, não é, a luta para que a gente consiga, não é, dar uma perspectiva de classe, né, de classista, revolucionária para a luta dos trabalhadores no Brasil. É um negócio, é uma festa, né? Uma festa em Paris. Certo. E vamos aí para a última pergunta, Guilherme. O papo aí está muito bom, né? Você falou aí que a esquerda classista da Argentina se uniu por torno de uma necessidade para passar da lei prospectiva, né? Que define... As primárias, né? São as primárias que acontecem lá. Para passar as leis primárias, que é uma lei, né, na Argentina, pelo menos como que eu entendo, prospectiva, né? E por isso que a esquerda classista se uniu,
Mas eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, mas será que não é uma necessidade para a esquerda classista brasileira se unificar para sair do seu profundo isolamento? Na minha opinião, a esquerda classista, ela tem que ser refundada no Brasil, ela tem que ser oxigenada, que tomara, né, que venha uma nova leva de ativistas aí, né, que coloque essa perspectiva, né, de refundação, porque o que a gente assiste no cenário político nacional, né, é uma falência completa, né, da esquerda. A esquerda que a gente, a princípio, poderia pensar em votar nessas eleições, que é o PSTU, né, tem uma política na Ucrânia que é uma frente com a OTAN, com o imperialismo norte-americano, né? E, então, é uma situação onde tem que haver uma profunda reflexão, não é? A discussão de em primeiro lugar, de um programa político, não é? E que isso tem que ser oxigenado, obviamente, com a entrada em cena de uma juventude, de um proletariado, não é, novo, não é? E eu vejo isso em algumas ações aí de algumas correntes políticas aqui no Brasil, a tentativa de organização, não é, do proletariado nas fábricas, não é, dar uma perspectiva de classe, né, para a luta dos trabalhadores. Mas nesse momento eu não vejo não existe um parâmetro, vamos dizer assim, para unificar, não é, uma esquerda que na maioria abandonou o classismo, né? Que um e outro tem alguma veleidade do classismo ainda da perspectiva revolucionária, mas na sua maioria, a maioria abandonou o classismo e a luta pela revolução, e essa que ainda, né, dá um esperneia, vamos dizer assim, ela hoje nessas eleições ela se subordina a essa política aí que falar em classismo, em luta revolucionária, em socialismo é uma ofensa, né? Então, nesse momento no Brasil não vejo com que se coloca no cenário político nacional, não vejo essa perspectiva que existe na Argentina. Eu queria só para explicar, Guilherme, tá? A FIT nasce, não é, de uma questão, vamos dizer assim, burocrática e administrativa, mas que principalmente o Partido Obreiro lutou desde o primeiro momento para que tomasse como ponto de apoio, né, aquela política de barrar de furar uma cláusula de barreira, mas de constituir uma frente única, né, em todos os terrenos da luta, né, nos terrenos mais favoráveis, que é o terreno da luta de classe, o terreno dos métodos próprios dos trabalhadores, né? Não era a perspectiva não é se limitar a fazer uma frente na eleição. Tá? Isso está colocado, está em aberto ainda, né, dentro das fileiras da FIT. Isso foi os limites que eu tentei explicar, né? Que há ainda, né, essa situação, por exemplo, os piqueteiros, né? Tem setores no interior da FIT que rejeitaram o movimento piqueteiro, né, que colocou em xeque o governo de la Rúa. Para quem não sabe, não sei se você era vivo, o de la Rúa aplicou o curralito, né? As massas saíram para as ruas e o de la Rúa aplicou a lei tentou aplicar como é que se diz, a tentativa de proibir, né, de proibição
não é, de mobilização também. E ele saiu sitiado, o estado de sítio. De la Rua decretou o estado de sítio contra as massas. E ele saiu sitiado da Casa Rosada. As massas sitiaram ele, e tem uma foto dele, né, saindo de helicóptero das Casas Rosadas. Esse daí nasceu, não é, o poderoso movimento piqueteiro na Argentina. E tem setores da FIT, no entanto, que tem considerações sociológicas, considerações sei lá, filosóficas, e que não rejeitam o movimento piqueteiro. Eu tenho uma certa divergência em relação à sua análise, principalmente em relação ao movimento piqueteiro, né, pela tradição política que eu vim, né, eu concordo, não sei se eu discordo da análise que rejeita, né, mas sim para quem é a questão, né, de quem é o sujeito, né, da luta de classes, mas eu acho que isso aí daria tema, inclusive, para uma outra entrevista, para outro debate. Então a gente fica aqui. Debate, assim, o movimento piqueteiro é um movimento que nasce, então de uma insurreição e que une os trabalhadores, os empregados e desempregados, e a juventude. Esse é o conteúdo social do movimento piqueteiro na Argentina. Mas o Guilherme, mas assim, eu não sei, o gente da FIT que você fala que rejeita, supostamente rejeita o movimento piqueteiro, você está falando do PTS, propriamente dito, né? É bom a gente dar nome aos bois. E eu não sei, assim, só para a gente fechar aqui, eu não sei se rejeita o movimento piqueteiro. O problema é que, assim, por mais que a luta dos desempregados do movimento piqueteiro seja de suma importância, né, e que choca com os interesses dos capitalistas, o central, quem tem a centralidade, né, da luta de classe hoje é a classe operária, né? São os trabalhadores. O movimento piqueteiro é parte do proletariado. Não, sim, mas não está. Com métodos de Mas não está na produção. Das massas. Mas não está na produção. E agora a diferença é que na Argentina um setor importante está sendo dirigido por um partido revolucionário. Isso é determinante. Mas enfim, conforme eu falei, eu reivindico bastante essa discussão, já tive essa conversa, né, com inclusive militantes do PO, né, e eu acho que isso aí daria brecha para outra entrevista, né, senão desvirtua aqui o propósito que a gente quer fazer e também, né, ultrapassa aí, né, o tempo e vai acabar, né, você não me convencendo e eu não conseguindo te convencer. Eu acho que as divergências, a gente, como trotskista e como Trotsky, seus seguidores e a sua família, não é, sempre foram vítimas, não é, de uma política que tentou sufocar as divergências, inclusive assassinando, né? Não, sim, mas... O da Revolução Russa, junto com Lenin. Não. Nós somos nós trotskistas devemos ser, não é, os maiores defensores da discussão das divergências políticas, da liberdade de expressão, porque nós sempre fomos historicamente e continuamos sendo, não é, vítimas, não é, da repressão, da tentativa de calar a gente por parte do regime político burguês. Então, eu acho que as divergências não pode ser colocar para baixo do tapete, devem vir à tona à luz do dia. Não, perfeito. Mas eu concordo plenamente com você, mas quando falei para encerrar, para mais uma maneira da gente organizar isso, não fazendo de uma forma mais anárquica, entendeu?
Mas eu concordo plenamente com você, inclusive o propósito principal, né, do canal Mesa de Debates é justamente alimentar, né, incentivar esses debates políticos, ter um espaço democrático onde amplos setores consigam falar e para ver se, né, através do debate se avança na luta, se avança aí, inclusive na reorganização de uma esquerda classista e revolucionária, mas só para maneira, conforme falei, só para a gente organizar aqui as discussões e as conversas, inclusive, né, já adiantando aqui que eu penso, né, eu penso em fazer uma mesa de final de ano para falar da FIT, o Guilherme, né, está convidado, assim como outras organizações que fazem parte, né, eu ainda quero montar essa mesa, né, no final do ano, né, não montei antes por conta, né, do processo eleitoral, e, enfim, né, então eu quero aqui agradecer ao Guilherme, né, gostei bastante aqui do nosso papo, e eu passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Eu te agradeço profundamente por ter lembrado da gente, tá? Eu venho acompanhando aí a mesa de debates e gostaria de dizer que você deve dar continuidade ao seu trabalho, que é muito importante, né, para a questão como eu já falei, da luta pela evolução, né, da consciência política dos trabalhadores. E por último aqui, Guilherme, se me permite, a diferença que tu me perguntou da FIT na Argentina e a situação da esquerda aqui no Brasil. A companheira Vanina Biasi, né, que hoje é deputada federal pela FIT, né, pelo Partido Obreiro, nas eleições, né, que ocorreram ano passado, a companheira e todos os militantes do Partido Obreiro se dedicaram a fazer a defesa da Palestina. Né, e ela está sofrendo uma tentativa, inclusive, de proscrição política e até de cassação política por parte do sionismo nesse momento. Assim como eu gostaria de me solidarizar com o dirigente do PSTU, Fábio Bosco, né, que também aqui, nesse momento, está sendo atacado aí pelo sionismo por conta da sua defesa da Palestina. Por último, eu queria colocar que um pequeno agrupamento mais situado ao sul do Brasil, né, faz um chamado para que, principalmente, a juventude operária, a juventude camponesa, tire conclusões, dessa política que domina hoje, tá, o movimento operário e popular, que a gente apelidou de lulismo, que é uma política de conciliação de classes e que a tendência dessa política, assim como levou a derrota parcial das massas em 2016, de um golpe de Estado que saiu do seu próprio governo, do vice-presidente da presidenta Dilma, que seja feita uma profunda reflexão, porque a tendência dessa política, assim como o Trotsky escreveu um livro, o Stalin Organizador de Derrotas, na nossa opinião, está sendo organizada uma derrota, que pode ser uma derrota profunda do proletariado no Brasil, através dessa política de conciliação de classes, que não tem limites mais à direita, né? Os limites são intransponíveis. Então é isso, Guilherme, muito obrigado pelo convite aí, e deixar aqui que a nossa luta em defesa do povo palestino, por uma Palestina única, laica, socialista, por uma federação socialista dos povos do Oriente Médio, e por uma Europa unida e socialista, a derrota do imperialismo europeu, a derrota do imperialismo norte-americano, pela unidade dos povos no leste europeu, enfim, converter a guerra imperialista numa guerra revolucionária, uma guerra civil do proletariado, e pela luta por governos próprios da classe trabalhadora. Essa é a mensagem que eu deixo aqui em nome do agrupamento Tribuna Classista. Muito obrigado. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Guilherme,
Também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, no Quai e, claro, no YouTube, onde esse vídeo está sendo passado. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Isso aí é fundamental, né, inclusive para a gente, né, continuar, né, o nosso trabalho. Né, nós que somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado e nem queremos. Então, para a gente poder continuar fazendo, né, o que a gente faz e gosta de fazer, a gente pede aí a sua ajuda. Então, é isso aí, por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e fui.